O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Então, esse trecho que nós vimos hoje de São Marcos está intimamente ligado com a primeira leitura, que traz o texto de Deuteronômio no capítulo 6. Quando Moisés, escrevendo os mandamentos do Senhor ao povo, ele lembra exatamente isso: temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis. Então, observar a palavra do Senhor toda a vida e todas as leis, não é uma ou outra, como hoje muitas vezes o pessoal faz: isso eu concordo, isso eu não concordo. Não, são todas ou nada. Com Deus não tem 10%, 50%, 70%, ou é tudo ou é nada, gente. Ou assumimos Deus verdadeiramente ou não, simples assim. Você vê isso Deus já dizendo lá para o povo de Israel, e Jesus vem confirmar isso. Então repito: temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e os seus mandamentos que eu te prescrevo. E aí ele continua: ouve, Israel, e cuida de os pôr em prática. Não adianta conhecer a palavra de Deus e não colocar em prática, é vazio. Eu sei o que deve fazer, mas eu não faço. É igual a pessoa que diz: eu sou católico não praticante. Não, querido, você não é católico. Existe algum esportista não praticante? Eu sou corredor de maratona não praticante. Não, você não é. Eu sou pugilista não praticante. Não, ou você é ou você não é. Não existe católico não praticante. Uma vez que você não pratica, você pode dizer: eu sou batizado, mas infelizmente não sou católico. Porque você não vai na igreja, você não segue aquilo que a igreja como mãe nos orienta a seguir. Como é que você vai dizer que é católico? E aí vem as famosas frases: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com o Papa, eu não concordo com o bispo, eu não concordo com o padre, eu não concordo com a igreja. Eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Tudo que a igreja diz que não deve ser, a pessoa é. E tudo aquilo que a igreja diz: olha, você deve ser, ela não é. Ela faz exatamente o oposto do que a igreja pede. Como é que a pessoa vai falar que é católico? Então é isso que está dizendo aqui: você tem e cuida de os pôr em prática. E aí, olha o que diz o Senhor: para seres felizes. Então o Senhor está dizendo: você quer ser feliz? Siga os mandamentos de Deus. Simples assim. E aí, a última parte do texto de Deuteronômio nós vamos ver aqui no Evangelho, quando esse mestre da lei pergunta para Jesus, faz a pergunta a Jesus. Vamos prestar atenção numa coisa importante: quem faz a pergunta a Jesus? É um mestre da lei. Não é uma pessoa que não conhece. Se é um mestre da lei, mestre é aquele que ensina. É aquele que ensinava a lei de Moisés. Então ele conhecia bem a lei de Moisés.
E aqui São Marcos não fala que ele fez essa pergunta para colocar uma armadilha para Jesus, para armar uma cilada para Jesus, como muitos outros já fizeram no Evangelho. Fariseus que faziam perguntas para colocar Jesus em situações embaraçosas e de difíceis respostas. Mas aqui não, você vê que é uma pergunta sincera. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Quando nós falamos em mandamentos, para nós cristãos católicos, a gente pensa nos 10 mandamentos. Mas nós temos que ter aqui claro para nós que quem faz uma pergunta, essa pergunta é um judeu. Naquela época, eles deviam diariamente, ou seja, todos os dias, cumprir, todo judeu praticante cumpria 613 mandamentos todos os dias, e no sábado mais 39, então no sábado eram mais de 650 mandamentos para cumprir. Diante disso tudo, que esse mestre da lei ensinava, porque ele ensinava tudo isso, porque Deus deixou os 10 mandamentos a Moisés, mas o judaísmo também seguiu uma série de práticas orais, que foram ensinadas verbalmente, de forma oral, através da voz, e que eles também consideravam como mandamentos a ser seguido, por isso esse número enorme de mandamentos. E aí ele pergunta, de todos os mandamentos que nós temos, 613, que eu tenho que seguir todos os dias, mais os 39 do sábado, de todos esses mandamentos, qual é o maior? Preste bem atenção que é isso que ele pergunta. Ele pergunta, qual é o primeiro, de todos os mandamentos? Ele não fala dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos estão lá em ordem, mas depois foram surgindo tantos, e aí o Senhor vai dizer aquilo que está na primeira leitura em Deuteronômio, no capítulo 6. O primeiro mandamento é este, e aí ele vai citar o chamado Shema Israel. Até hoje, o judeu, ao se levantar, a primeira oração que ele faz é o Shema Israel. Ouve Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então é a primeira oração que o judeu faz até hoje. Ele cita essa oração. Lembrando que, por que isso daí? Porque para nós a gente fala é o único Deus, tranquilo, mas não esqueçamos que o povo, quando saiu do Egito e recebeu as leis, eles viviam num país que tinha muitos deuses, o Egito, e quando eles foram para a terra prometida, todos os povos em volta tinham muitos deuses. Então foi necessário que o Senhor dissesse, ouve Israel, o Senhor vosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus, não existe outro. Então, e até hoje, como eu disse, o judeu lembra disso a cada manhã, e eu acredito que durante o dia também. Então o Senhor cita, o primeiro é este, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, pelo fato que vocês sabem que o Senhor é o único Senhor, então nosso coração, nosso ser inteiro não pode se dividir e deve amar exclusivamente ao Senhor. E aí nós vamos ver que ele fala que devemos amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e toda a força. O que quer dizer isso? Todo o coração. Quando a gente fala em coração, o que a gente lembra? Dos sentimentos. Então, com todos os meus sentimentos eu devo amar a Deus. Mas ele fala também da alma, que são as emoções. No grego, alma é psique, da onde vem a palavra psicologia, que é o estudo das coisas da alma. Portanto, as nossas emoções, é traduzido também psique como vida, como ânimo, é aquilo que nos dá ânimo para seguir a vida. Então, com toda a nossa vida, com todas as nossas emoções, amemos a Deus. Com todo o entendimento, ou seja, com toda a inteligência, e com toda a força, ou seja, também com a parte física. Resumindo,
Deuteronômio, aqui o Senhor repete, nós devemos amar o Senhor com todo o nosso ser. Não adianta dizer que eu amo a Deus de boca para fora. Tem muita gente que fala, eu amo a Deus, odeio o irmão, como vai dizer João na sua primeira carta. O que adianta dizer que ama a Deus se odeia o irmão? Como é que pode, João diz, amar a Deus que não vê, sendo que não ama o irmão que vê? Então, a primeira coisa é isso daí, amar a Deus completamente. Você vê que ele não fala amar a Deus com os lábios, amar a Deus com as palavras, porque isso é vazio. Dizer que ama é fácil, o problema é demonstrar o amor. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa e cada dia mais eu me convenço que é verdade. Ele diz assim: o amor se demonstra com pequenos gestos. O amor se demonstra. Não adianta falar que eu amo a Deus se eu não sigo os mandamentos dele, então eu não amo a Deus. Que Deus me ama, eu já falei isso inúmeras vezes, e esse texto hoje vem em encontro a isso. Aqui Deus se apresenta como esse Deus único, Deus de amor e de misericórdia, que libertou o seu povo do Egito. Então o Senhor demonstra que ama, mas é importante que eu demonstre o meu amor. É aquilo que eu digo, para nossa compreensão é muito difícil nós compreendermos por que Deus ama uma pessoa, por exemplo, que é um assassino que já matou 30, 40 pessoas. Na minha cabeça, como é que Deus pode amar alguém que, desculpe, como nós dizemos, não presta? Como é que Deus pode amar alguém que é assim, que é assado, que segundo os nossos padrões são pessoas desonestas? O problema não está no amor de Deus não, gente. Deus ama todos. O problema sou eu que não respondo a esse amor. O erro está na minha resposta e não no amor de Deus. É aí que se encontra o problema. Como você conversa com satanistas que se converteram, e é claro isso, Deus, enquanto aquela pessoa era satanista, Deus deixou de amar aquela pessoa? Não. Tanto é que é muito comum eles no testemunho dizerem: Deus sempre me amou e nunca desistiu de mim. Fui eu que desisti de Deus e caí para o satanismo, mas o Senhor me resgatou. Então muitas vezes nós não conseguimos compreender quando falamos. Por quê? Porque o nosso amor é limitado. Por mais que eu ame, em algum momento eu odeio. Eu já falei isso, eu gosto de repetir. Qual é a mãe? A mãe geralmente, com todo respeito pelos pais, né? Mas o amor de mãe é geralmente o amor considerado mais próximo ao de Deus. Mas mãe, vamos ser sinceros, vamos dizer que a gente nunca teve vontade de pegar no pescocinho do filho e torcer. Já, gente. E vai dizer que a mãe não ama por causa disso? Ama, mas o nosso amor é imperfeito. Da mesma forma que a gente ama, a gente se ira, a gente perde o amor. Esses dias eu li uma frase muito engraçada, dizia assim: a mãe de vez em quando tem vontade de sumir no mundo, fugir, sumir no mundo, mas quer sumir levando os filhos juntos, que é exatamente a causa porque ela quer fugir. Então ela quer fugir por causa dos filhos, que não aguenta mais, só que ela quer fugir e levar os filhos juntos, porque é assim. Ao mesmo tempo que odeia, ama. Ao mesmo tempo que ama, odeia. O nosso amor é imperfeito, gente. E como nós queremos colocar Deus dentro da nossa imperfeição, e Deus é perfeitíssimo, nós não conseguimos compreender o amor de Deus. Não conseguimos. Por isso que a gente deve orar pela conversão de todos, gente. Até daquelas pessoas que nós não gostamos. Por quê? Porque o amor de Deus é perfeito. O problema é o nosso amor que não sabe responder. Então devemos amar a Deus com tudo, com o meu coração, com a minha alma, com o meu entendimento, com a minha força. E aí Jesus continua: mas o segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Se você resumir todos os mandamentos, peguemos os 10 que a gente conhece, os 3 primeiros se referem a Deus, e os outros 7 ao próximo. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, você cumpriu os 10 mandamentos. E no caso dele,
cumpriam os 613 mandamentos, ou seja, todos os mandamentos, porque se resumia nisso. E olha o que o mestre da lei responde: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Quando a gente fala em sacrifício hoje, nós pensamos em jejum, em penitência, deixar de comer algo ou beber algo. Não é o sentido do Novo Testamento para sacrifício, porque tem pessoa que ainda vai dizer isso: não sei se você gosta de fazer jejum, não precisa, porque está lá na Bíblia que Deus não quer sacrifício. Não distorçamos a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer o período em que foi escrito. O que era o holocausto e os sacrifícios? O holocausto, gente, naquela época, no templo de Jerusalém, se faziam ofertas a Deus chamadas ofertas cruentas, ou seja, com o derramamento de sangue. Se oferecia animais, bois, bezerros, carneiros, ovelhas, cordeiros, pombos, codornizes. Eram oferecidos animais, então era chamado de sacrifício cruento, com o derramamento de sangue. Qual era a diferença do holocausto e do sacrifício? O holocausto era quando você oferecia o animal inteiro para o templo. Quando você retinha uma parte para você, era um sacrifício. Eu não oferecia o animal todo. Então o holocausto, eu entregava, por exemplo, um boi inteiro. O sacrifício podia ser, por exemplo, uma libação. Então o sacrifício poderia ser líquido. Libação eram os sacrifícios líquidos: óleo, vinho, perfume, que era derramado ali nos chamados chifres do altar. Então você podia fazer um holocausto ou um sacrifício, e o sacrifício, além, como eu disse, você retinha uma parte para você e dava uma parte para o templo, ou poderia ser líquido, uma libação. Então isso era o holocausto e o sacrifício. E o que o Senhor está dizendo aqui? Aliás, o mestre da lei fala que é vazio, que é simplesmente um culto externo se não tiver amor. E é verdade. Eu já falei inúmeras vezes, eu tenho pavor, de verdade, pavor quando uma pessoa diz assim: eu já fui na missa, eu estou quite com Deus. Oi? Quite com... Meu filho, se for para eu ficar quite com Deus, eu vou ter que passar 24 horas do meu dia em oração. Eu acho que eu vou ficar quite com Deus com uma horinha de missa? Pelo amor de Deus, gente. Deus me deu a vida, e se eu estou vivo até hoje é por causa de Deus. Você acha que com uma horinha eu estou quite com Deus? Você está entendendo como é que a gente coloca Deus dentro dos nossos parâmetros? Eu já paguei a Deus. Não, Deus não precisa da minha oração. Deus não precisa que eu ore. Deus não precisa que eu vá à missa. Deus não precisa que eu reze o terço. Deus não precisa que eu leia a palavra. Deus não precisa que eu comungue. Sou eu que preciso. Deus continua Deus, e Ele é Deus eterno e não vai mudar. Não existe outro Deus, e Ele é Deus para sempre. A minha situação é que muda. Às vezes a gente é meio cabeça dura, querendo impor a Deus as nossas coisas. Então esse homem fala: Senhor, amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Sim, porque não adianta eu ir ali diante do altar do Senhor no templo de Jerusalém, oferecer um sacrifício, mas odiar o próximo, não seguir os mandamentos de Deus, ou até seguir os mandamentos, mas parcialmente, só alguns. É vazia a minha fé, e continua até hoje. Não mudou. Eu posso simplesmente prestar um culto vazio a Deus. Então ele tem que nascer no meu coração em primeiro lugar. E é por isso que Jesus dá essa resposta ao mestre da lei: tu não estás longe do reino de Deus, porque compreendeu que o reino de Deus a base do reino de Deus é o amor. João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, ele diz que Deus é amor. Então, se nós queremos seguir a Deus, devemos amar. Eu te convido agora a fechar os seus olhos um minutinho, e diante da tua palavra nós pedimos essa graça de amar, Senhor. Nosso amor é imperfeito, nós muitas vezes amamos, mas infelizmente também odiamos, Senhor.
Nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, que o Espírito Santo de Deus venha e convença o nosso coração. Amar exige, mas como é bom amar. E cada vez que nós nos deixamos envolver pelo amor, nós estamos um pouco mais próximos de Deus. Por isso nós pedimos essa graça, ensina-nos a amar assim. Ensina-nos, Senhor, a cada dia mais exercer o amor em nossas vidas. Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua intercessão, que a Senhora possa suplicar por todos nós, para que nós vivamos o amor a Deus e o amor ao próximo, não somente através de palavras, mas que nós coloquemos verdadeiramente em prática esse amor, que exige, mas também que oferece muito. Como diz Santo Agostinho, a mãe ama e fazes o que queres, porque quem ama jamais vai fazer mal a si, ao próximo e muito menos a Deus. Então pedimos, Mãe querida, a Tua intercessão